Fala galera, análise pré-jogo de Cuiabá e Cruzeiro pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando aqui pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, o Cuiabá vem com 67% de aproveitamento nos jogos em casa, 3 vitórias, um empate e uma derrota. As vitórias foram contra São Paulo, Flamengo e Fluminense, derrota para o Palmeiras e empate com o América Mineiro. Já o Cruzeiro, jogando fora de casa, vem com 27% de aproveitamento, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Foi uma vitória contra o Santos, um empate contra o Atlético Paranaense e as derrotas para Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Agora vamos olhar algumas estatísticas de cada um desses times nesses últimos jogos, né? Começando pelo Cuiabá. Jogando em casa, teve uma média de 48% de posse de bola contra 52% dos adversários, né? Um número de médio para alto aqui para os adversários em termos de posse de bola. Em passes decisivos, há um equilíbrio, 10,4 em média para o Cuiabá, 9,2 para os adversários, sendo que passes decisivos são aqueles que possibilitam um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 0,86 para o Cuiabá e 0,63 para os adversários. Números medianos aqui, tanto para o Cuiabá quanto para os seus oponentes. E expectativa de assistências aqui mede a capacidade dos times em colocarem seus jogadores em condição de finalizar. Não necessariamente os jogadores finalizam a gol, ou se finalizam, não necessariamente marcam os gols. A ideia aqui é só ver se os times têm a capacidade de colocar os seus jogadores em condição de finalizar. E aqui, tanto Cuiabá quanto seus adversários nos últimos jogos têm atingido números medianos nesse quesito. Em termos de chutes a gol, 16 para o Cuiabá contra 10,8 para os seus adversários, aqui um número de médio para alto para o Cuiabá. E em termos de expectativa de gols, o Cuiabá tem aqui uma média de 1,54 nos últimos jogos contra 0,82. Expectativa de gols média aqui, a qualidade das oportunidades de gol que o Cuiabá teve, porque nem todo chute tem a mesma probabilidade de gol, né? Um chute de fora da área, por exemplo, tem menos chance de ser gol do que um chute de dentro da área. Então, em termos de qualidade de oportunidades de gol, o Cuiabá superou os seus adversários nos últimos jogos. Quando a gente olha a qualidade desses chutes a gol, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, né? Então ela não mede só a qualidade da oportunidade, mas ela também considera a qualidade do chute. Então, por exemplo, um chute que vai no meio do gol é mais fácil de ser defendido do que um chute que vai no ângulo. Então, para a gente colocar esse ingrediente aí na conta, a gente tem a expectativa de gols pós-chute. Então, considerando a qualidade dos chutes, o Cuiabá teve em média aí 1,86 como expectativa de gol nos últimos jogos, e os times adversários 0,85. Então o Cuiabá aqui também vem superando os seus adversários nesse quesito. E em gols efetivamente marcados, o Cuiabá tem marcado em média 2 gols contra um dos seus adversários, que é um número aqui alto para um time mandante. Agora vamos olhar para o Cruzeiro. Nos últimos jogos, o Cruzeiro tem tido 48% de posse de bola jogando fora de casa contra 52% dos adversários aqui, então são números medianos tanto para mandante quanto para visitante. Em termos de passes decisivos, 9,8 para os adversários e 9,2 para o Cruzeiro, também um equilíbrio, só que esse valor de 9,2 para quem joga fora de casa é um número de médio para alto. Em termos de expectativa de assistências, que é aquela estatística que mede a capacidade dos times de colocarem seus jogadores em condição de finalizar, 0,99 para os adversários, 0,83 para o Cruzeiro. Em chutes a gol, 12 a 11. Poucos chutes aí a gol tanto dos adversários quanto do Cruzeiro nessas partidas fora de casa. Em termos de expectativa de gols, 1,4 para os adversários contra 1 para o Cruzeiro, e colocando a qualidade dos chutes, a expectativa dos adversários sobe para 1,55 em média e a do Cruzeiro para 1,15. Em termos de gols efetivamente marcados, 1,6 de média para os adversários e 1,2 para o Cruzeiro. Então, apesar aqui do Cruzeiro ter números relativamente bons aqui em gols marcados fora de casa, mas ele tem sido superado em média pelos seus adversários. E partindo para o final da nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpites de resultado para o jogo. Mas aqui é importante dizer que a ideia aqui não é incentivar nem recomendar apostas, né? A ideia aqui é mais lúdica, só para a gente entender como que o momento dos times nos últimos jogos
pode influenciar no resultado da partida. Então, o que eu fiz aqui? Eu simulei 10.000 partidas entre Cuiabá e Cruzeiro, considerando as oportunidades de gol, né, que é medido pela expectativa de gols, e também a expectativa de gols pós-chute, que é aquela estatística que coloca aqui a qualidade dos chutes a gol. Então eu peguei o desempenho do Cuiabá e dos seus adversários nos últimos jogos, o desempenho do Cruzeiro também nesses últimos jogos, jogando fora de casa, e dos seus adversários. Fiz uma mistura aí entre essas oportunidades de gol e a qualidade dos chutes e tentei ver quais seriam os resultados mais frequentes num jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. Então, para essas 10.000 simulações, considerando primeiro aqui a qualidade das oportunidades, o Cuiabá venceu 50% das partidas, em 26% delas houve empate e 23% das partidas houve vitória do Cruzeiro. Os resultados mais frequentes aqui foi 1-0 para o Cuiabá e um empate por 1-1. Quando a gente olha para a qualidade dos chutes, o cenário é mais ou menos igual: 54% de vitórias para o Cuiabá, 24% de empates e 21% de vitórias do Cruzeiro. De novo aqui os resultados mais frequentes aí ficam 1-1 e também aqui uma série de vitórias do Cuiabá por 2-1, por 1-0 e por 2-0. Então fechamos aqui mais uma análise pré-jogo de Cuiabá e Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado da análise e aqueles pedidos básicos de YouTube que fazem muita diferença para quem está produzindo conteúdo, né? Então, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito e falou!